Estamos de volta. O programa de hoje é como precificar os honorários do síndico profissional. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assiste que tem informações bem interessantes que vão dar sequência agora nesse segundo bloco. Paula, eu tenho visto que a maioria dos síndicos não colocam extras na proposta. Então, o que seria extras? Cada reunião extra fora do contrato vai custar X, Y. Você coloca isso ou qual que é a sua opinião sobre isso? Eu coloco, eu acho importante, porque se você baseia inicialmente pelo número de horas disponíveis, a reunião ela também tem que ser contabilizada nesse preço. Então, eu coloco aí, estabeleço a AGO obrigatória, né? Então, você tem que ela compor o seu preço. E tem as AGEs, eu coloco um número de AGEs 3 a 4, vai depender do tamanho do condomínio. Que já estão inclusas. Já estão inclusas. Fora isso, eu cobro e eu deixo isso claro. Eu acho que o que interessa, o importante é você deixar isso claro para os moradores, para o corpo diretivo. Isabelle? No nosso caso, a gente não cobra nenhum extra, nem reunião de conselho, nem assembleia extraordinária. O que a gente tenta fazer é só agendar reuniões com o conselho que sejam produtivas, que tenham pelo menos 3, 4 itens na pauta. Senão não adianta você ficar sentando todo mês e às vezes você não tem nada para falar. E tem gente que gosta, tem conselho que gosta de conversa, né? Exatamente. Vai lá e fica falando sobre eu vinho. acho que o trabalho mais desgastante do síndico são essas reuniões noturnas e que acabam caindo em bate-papo e saindo um pouco do tema. Na sua visão, quantas reuniões, como deve ser a reunião com o corpo diretivo, como que você imagina plantão? Lógico, falando de condomínio padrão, né? Cada condomínio, qual que é a sua visão sobre isso? Então, reunião de conselho, no início a gente costuma fazer uma vez ao mês, tá? Depois isso acaba diluindo mais, né? Acaba tendo um tempo maior. Plantão, a gente sempre faz a cada 2 meses um evento que a gente chama de café com síndico, que é um plantão que a gente fica uma manhã inteira, às vezes até de sábado, e fica disponível para os moradores tirarem suas dúvidas. Normalmente a gente faz isso véspera de uma assembleia, para já ir matando os temas sem ter que a pessoa desgastar na assembleia. Exatamente, ou discutir algo que é particular dela e não é do condomínio. Mas durante a semana vocês não têm plantão nos condomínios, por exemplo, terça e quinta, 1 hora, tem isso de estar no condomínio? Digo plantão, obrigatoriamente ir ao condomínio, você tem esse contrato? Não, a gente tem a nossa agenda, normalmente é segunda e quarta, ou segunda, quarta e sexta, terça e quinta, só que as pessoas sabem que a gente está lá, né? Às vezes tem morador que liga na portaria e fala, olha, quando a Isabelle chegar, me avisa que eu quero descer, mas nesse sentido. Você, Paula, como que você pratica essa? Então, a gente tem os dias programados, né? Eu falo as rotas das visitas, a gente tem isso lá estabelecido, os dias da semana, o número de horas que a gente vai ficar disponível no condomínio. Mas o que eu gosto de deixar claro é que o condomínio ele exige você em loco, que é a gestão externa de horas, e a interna, que é o que você dá a tratativa no escritório, né? Das cotações, de outras demandas, de planejamento, de organização para a assembleia. Então, eu sempre deixo isso claro, né, na questão na hora da proposta e de uma concorrência, que são essas duas vertentes, porque o que eu vejo é muita cobrança. Mas você não está aqui, você não vem aqui. Não necessariamente você não ir lá ao condomínio não quer dizer que você não esteja trabalhando, né? Sim. Você está fazendo a parte interna, né? E às vezes é mais importante. É a mais importante, muitas vezes. Contrato. Isabelle, como que vocês costumam praticar? Então, a partir do momento que a gente é eleito numa assembleia, a gente já prepara a minuta de contrato, envia para os conselheiros, então eles assinam, né, 2 conselheiros ou um subsíndico, um conselheiro, e a gente trabalha com o contrato. Claro que logo quando você entra, até afinar os detalhes, as cláusulas, demora um pouco, talvez 2, 3 semanas para se assinar, mas a gente não trabalha num condomínio sem que a gente tenha contrato. Isso é uma garantia nossa e a gente gosta de trabalhar assim. Paula.
Então, a gente estava conversando aqui antes, em relação, eu não trabalhava um contrato. Vale a pena só fazer um parênteses, que não existe a obrigação, né, a obrigatoriedade de ter um contrato. Acho que isso é importante. Isso. Acho que igual você bem colocou, são duas leis distintas, né? A questão de condomínio e o contrato de prestação de serviço. Então, eu optava pelo caminho de fazer valer que a ata, junto com a proposta, ela tenha validade. Até eu ter um primeiro problema para sair de um condomínio. Então, hoje eu trabalho com contrato, a gente também demora um pouco, às vezes, a afinar e as cláusulas, o que é para o condomínio, como que tem que ser, número de visita, horas, horário, até a gente fechar a assinatura que a gente indica que seja o corpo diretivo em assembleia. Vale a pena ressaltar que o Código Civil, ele diz que a Assembleia pode delegar poderes de representação. Então, o indicado é que o Conselho, que a Assembleia delegue ao Conselho poderes de assinatura do contrato do síndico profissional. Lembrando que estamos falando de um contrato de prestação de serviço e estamos falando de uma Assembleia, a lei que é regida pelos condomínios, o Código Civil, que até hoje não se conversam. Então, vale a pena esclarecer esses dois pontos, embora eu não seja um advogado. Aqui temos uma advogada, se quiser acrescentar, fica à vontade se quiser falar alguma coisa mais nesse sentido. Ou esclareci direitinho? Não, tá ok. Tá ok? Mesmo. Duração desse contrato? A duração pode ser de 12, 24 meses e pode ser indeterminada, desde que tenha uma cláusula que determine que você tenha 30 dias no caso de uma rescisão, assim como qualquer contrato de prestação de serviços. Então, você tem esses 30 dias para entregar o prédio e mesmo passar para o novo síndico toda a documentação e o que for necessário. Você geralmente trabalha como? Dessa forma também, né? A gente observa aí o prazo do Código Civil, que são 2 anos, até 2 anos, Sim. né? Ou então em caso indeterminado, mas com esse prazo aí de 30 dias de aviso para a saída ou rompimento do contrato. Vamos fazer uma suposição aqui, uma coisa que eu tenho conversado muito com síndicos. Eu vejo síndicos que recebem propostas que a priori parecem ser maravilhosas, então vem administrar o meu condomínio, o conselho, né, vou te pagar 20 mil reais. Mas eu preciso que você fique aqui 6 horas por dia. Tem um caso, esse é um caso, não é real, o caso real aqui em São Paulo, eu tive um caso com uma síndica que tinha 6 condomínios e ela ganhava em torno de 10 mil reais. E aí ela recebeu uma proposta para ganhar 32 no condomínio. Só que exigiam que ficasse 8 horas. Que é errado, na verdade, porque você está contratando um síndico / gerente predial, né? Não é o correto. Ela aceitou e ela colocou todos os ovos numa cesta só porque não conseguiu tocar os outros. Começar com você, Paula. Essa parte de atração financeira, algumas vezes. Algumas vezes o dinheiro parece bom, mas pode levar a gente a uma constituição empresarial, constituição de empresa negativa, né? Tem que analisar bem e fazer conta, né? Pelo número de horas que você vai estar disponível para esse condomínio, se vale a pena mesmo, né? Abrir mão de outros que talvez com a saída de um ou outro menor que você tenha não te impacte financeiramente, tanto quanto se esse maior sair. Eu acho que você tem que analisar a situação, se talvez tentar colocar algum gerente predial, se o condomínio vai aceitar dessa forma, né? Para que te dê um apoio naquele momento, né? O início de qualquer empreendimento, da gestão do início, né? Pode fazer, gente. A gestão o inicial da gestão de qualquer empreendimento, ele te demanda um pouco mais de dedicação. Então, avaliar. Você tem que avaliar e fazer conta mesmo, ver o custo disso. Isabelle, às vezes a gente tem no dia a dia, e aí a gente tem que pensar como empresários, né? Que somos, independente de sermos 2, 1, ou 5, 6, 7, não importa. É uma empresa. Você é uma empresa, você tem 5, 7, 8 condomínios, você é uma empresa. E às vezes aquela empresa não te dá lucro, né? Aquele cliente, desculpa, não te dá lucro, porque você fechou por 5 mil, aparentemente um bom valor, só que você começa a perceber que o trabalho que te dá não vale a pena. Já passou por situação similar? Com certeza, a gente passa.
Tem condomínio que, assim, todo final de semana tem problema com elevador, por exemplo. A gente tem um condomínio problemático na nossa carteira que é isso. Então, assim, talvez não compense o valor que a gente receba de honorários lá, não, pela dor de cabeça e pelo tempo que a gente, energia que a gente acaba gastando, não vale a pena. E aí, ou se aumenta ou abre mão do cliente. Exatamente. Né? Então, assim, a gente teve uma proposta recentemente de um condomínio muito bom, um valor muito alto, só que eles exigiam 6 horas de presença ao dia. E a gente já tem as nossas responsabilidades. Sim. Então, nesse caso, a gente ofereceu uma proposta de ter uma pessoa nossa lá dentro e que nós fôssemos também, né? E que gerenciássemos esse trabalho dessa pessoa que ficasse lá. Perfeito, perfeito. Eu vou chamar o quadro que é o Aplicando Advertência e eu volto para as considerações finais. A advertência hoje vai para você conselheiro ou vocês conselheiros, que na hora de contratar um síndico profissional focam exclusivamente ou prioritariamente no dinheiro, no valor. É lógico que dinheiro é importante, mas tem que ser focado no melhor custo-benefício. Quando você vai atrás de um médico, você não olha apenas o valor, você vai no médico bom para a sua saúde. Um engenheiro, você não olha simplesmente o valor. O síndico profissional é a mesma coisa. Assim como um médico pode prejudicar a sua saúde, um engenheiro pode derrubar uma ponte, os malefícios que um síndico profissional ruim traz ao seu condomínio são absurdos. Como problemas com segurança, problemas com estrutura do condomínio, problemas com ações trabalhistas. Eu poderia ficar aqui listando 10, 20 problemas. Então, foco na capacidade profissional. E sim, focar também, obviamente, num bom contrato financeiro, num bom custo-benefício ao seu condomínio. Investir mais, muitas vezes, significa um melhor serviço e um melhor retorno e, acima de tudo, até uma redução de custo a médio e longo prazo. Isabelle, muito obrigado pela participação. Obrigada, Ricardo, mais uma vez. Fazia tempo que você não vinha, que volte em breve. Com certeza. Paula, muito obrigado. Sempre que vier de Belo Horizonte para São Paulo, as portas estão abertas para você do nosso estúdio, para você gravar. Foi um prazer, Ricardo. Obrigado. Com certeza voltarei outras vezes, sim. Eu que agradeço. E para você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Siga o nosso canal e fique antenado. Até semana que vem.